Boa noite, amigos e companheiros do Grupo Espírita Missionário da Luz. É com muito orgulho que hoje estou aqui mais uma vez para trazer a todos vocês o Evangelho segundo o Espiritismo na nossa já tradicional palestra de segunda-feira. É muito bom estar aqui novamente, agora através dessa nova ferramenta. Estamos todos estreando, utilizando essas novas tecnologias, e até por conta disso eu já vou pedindo um pouquinho de compreensão caso o desenrolar da palestra não saia exatamente como o figurino manda, uma vez que além de estarmos estreando, tem também todo o conhecimento da tecnologia que todos nós estamos reinventando, os nossos conhecimentos utilizando essas ferramentas. Tá? Então, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando através aqui desse canal, para que a gente possa juntos conhecer e entender um pouquinho sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que neste capítulo 4 a abordagem é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o capítulo 4 que está sendo abordado desde a sexta-feira passada. Foi iniciado pelo nosso companheiro Tostes, muito bem abordado, onde ele abordou o item ressurreição e encarnação, diferenciando as compreensões entre o significado da reencarnação, que era um conceito lá já antigo, trazido pelos judeus, e o Espiritismo veio esclarecer direitinho o conceito de reencarnação. Então, diferenciando o conceito de ressurreição e reencarnação. Hoje, dando sequência a esse capítulo, nós vamos falar sobre a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, vamos mostrar a importância do processo reencarnatório no fortalecimento desses vínculos que nos unem. Tá? Esse capítulo, além desse outro item, tem também, lá depois, na sequência, vocês verão as instruções dos espíritos, falando sobre o limite da encarnação e a necessidade da encarnação. Tudo bem? Então, antes de iniciar o tema propriamente dito, vou pedir a todos que nos acompanham para que juntos a gente possa unir nossos pensamentos e de uma maneira bem tranquila, bem serena, agradecer ao nosso Mestre Jesus. Aqueles que preferirem podem nesse momento também fechar os seus olhos, para que possamos juntos agradecer a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, conhecendo um pouco mais sobre os conhecimentos não deixados por essa doutrina maravilhosa. Agradecer também o Mestre querido por toda essa casa, por todos os trabalhadores, os amigos que compartilham, que confraternizam neste momento conosco. Assim também aproveitar para te pedir que neste momento de bastante conturbação que o planeta está passando, que o teu manto nos cubra com o dom da sabedoria, com o dom do sentimento nobre, para que todos possamos passar da melhor maneira possível por esse momento de muita aflição, de muita incomodação e certamente também muitas dores. Nos ajuda a passar não só por este momento de dificuldade, mas também para que consigamos ter um caminho reto, um caminho do progresso, na direção do amor e da solidariedade. Fica conosco nessa palestra de hoje e nos acompanha por toda a nossa jornada, Mestre querido. Que assim seja. Bom, então, gente, vamos abordar o tema propriamente dito agora, mas eu queria abrir um parêntese, Então, falando que nós vamos abordar os itens 18 ao 23, tá? Exatamente falando sobre os laços de família, como que eles se dão à luz do Espiritismo. Vamos lá. O item 18, ele aborda principalmente, começando o seguinte, dizendo assim: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Então, a espiritualidade vem e nos afirma que a reencarnação, ela não prejudica esses vínculos de família.
E aí, eu vou pedir a vocês um pouquinho de compreensão para trazer alguns conceitos para que a gente possa nivelar, tá? Algumas compreensões, alguns conceitos que o Espiritismo nos traz com relação a esses laços de família, com relação a espíritos, como é que isso funciona. Primeiro, é o conceito de que, no Espiritismo, nós compreendemos que a alma ou o espírito, ele tem uma vida anterior, ele está passando por uma experiência no corpo e ele seguirá outras experiências em outras vidas, né? Sendo que este espírito é único. Então nós estamos falando do princípio da individualidade do espírito. Cada espírito é um único espírito com suas características próprias, tá bom? Um outro conceito também importante é o conceito de família. Família para nós espíritas é um grupamento de espíritos ligados por afinidade e simpatia, por necessidades reparatórias decorrente muitas vezes de desajustes anteriores. E um outro aspecto também que une esses espíritos afins são compromissos que por algum outro motivo foram adiados. Então, quando a gente se reúne, nós reunimos por uma afinidade, nos reunimos em família para reparar algum desajuste que ocorreu entre espíritos, ou então para honrar um compromisso adiado. E essa união, essa integração entre esses espíritos são fundamentais, são indispensáveis para que esses grupos de espíritos que se unem se equilibrem neste processo evolutivo. Tá? Então, assim, entender um pouquinho que o conceito de família ele é muito maior do que aquele conceito da família consanguínea. Né? Nós ampliamos esse conceito para trazer um conceito de relação espiritual. Bom, é importante compreendermos que os espíritos, eles formam grupos de família entrelaçados naturalmente pela afeição e pela simpatia e também pelas semelhanças de inclinação. Aonde isso? No mundo espiritual. Antes de encarnarmos, nós nos atraímos, nós nos juntamos, nós nos procuramos pelas afinidades que desenvolvemos ao longo do tempo. E aí, quando a natural encarnação de um membro de família, quando ele retorna, ele regressa ao seio daquela família. Pode acontecer de um ou mais espíritos dessa família espiritual encarnarem juntos, numa mesma família. Também pode ocorrer deles não encarnarem juntos na mesma família, mas encarnarem próximos. Então, às vezes, você percebe a necessidade, não necessidade, a afinidade de uma pessoa que não é da sua família, mas você tem um vínculo tão forte que parece que é como se fosse seu irmão. Ou às vezes você diz assim, poxa, eu tenho mais afinidade com o fulano que não é da minha família do que com os próprios membros da minha família. Agora, isso se explica exatamente por isso, que esses espíritos afins não encarnam necessariamente somente num núcleo familiar. Eles também se relacionam fora do núcleo familiar, porque há uma família, há uma parentela espiritual, não só uma parentela consanguínea, né? Isso é importante. E mesmo quando eles não encarnam juntos, quando parte desses espíritos encarnam e os outros permanecem no mundo espiritual, é importante a gente também trazer o esclarecimento de que eles não ficam desconectados. Há uma conexão. Os espíritos que ficam no mundo espiritual, eles continuam pelo pensamento conectados, eles procuram ajudar, eles procuram apoiar aquele irmão, aquele amigo, aquele parente espiritual que está passando por aquela experiência no corpo. Então há uma permanência dos vínculos e assim um vai ajudando o outro, porque amanhã os ciclos se renovam, os ciclos passam e um que estava encarnado fica desencarnado, o outro encarna e um vai ajudando o outro neste processo coletivo de evolução, né? Então, esses vínculos subsistem à matéria, eles se relacionam também além da matéria, ok? Agora, importante frisar que isso ocorre quando os espíritos são vinculados pela alma,
quando essa relação de afinidade ela é feita, há uma ligação de espírito. Quando a ligação ela se dá apenas no plano material, e nós vemos hoje com muita facilidade relações que são exatamente limitadas ao plano material. Essas relações, muitas vezes de casamentos, de relações de amizade, que são basicamente baseadas no interesse. Se ela é baseada no interesse material, o que ocorre? Quando há o desenlace do corpo, do espírito ao corpo, esses vínculos, essas afinidades ficam apenas na terra. Por quê? Porque não tem um sentimento que sobrevive ao corpo. Esse sentimento, ele que é o sentimento real, que é a verdadeira afinidade, ela não subsiste quando ela não é calcada no ponto de vista da alma. Então, é importante a gente entender que essa verdadeira relação não desvincula quando o sentimento é real, é calcado pelo conhecimento ou pela relação espiritual. Um outro ponto que o Evangelho nos traz, lá no item 19, ele fala que a união, o sentimento de simpatia que existe entre parentes são decorrentes de experiências vividas em momentos anteriores. Então, no núcleo familiar, a gente tem alguns, normalmente, que formam aquele núcleo que nós temos mais afinidade e núcleos que nós temos menos afinidade. Essas afinidades não são construídas a partir do momento da encarnação. Essas relações são construídas com relacionamentos que nós tivemos em outros momentos, em outras passagens, outras oportunidades e outros momentos reencarnatórios. Então, isso também é um ponto que a gente tem que chamar a atenção, que o Evangelho nos traz com muita clareza, porque é essa experiência dentro da família que a gente percebe que quando tem um espírito que não é tão simpático, que é um espírito que às vezes a gente tem dificuldade de compreender, é um irmão, às vezes é um filho, um pai com um filho, ou um pai com a mãe, ou uma irmã, a gente percebe que ali naquele núcleo a relação não está muito bem afinada. Por que isso ocorre? Porque, ora, se a relação foi construída em vidas anteriores, e em vidas anteriores nós tivemos vários tipos de relacionamento, inclusive desajustes. E para que essas vidas possam ser reorganizadas, para que a evolução do processo de cada espírito, há uma necessidade dessa interação, há uma necessidade da reparação daqueles desajustes que foram gerados em vidas anteriores. E aí a necessidade de que esse espírito que até então não gozava do mesmo padrão vibratório, que não gozava das mesmas inclinações, do mesmo caráter que normalmente permeia na família, ele venha encarnar naquela família para que ele possa ser influenciado por aqueles outros espíritos que já têm um grau evolutivo maior e ele passa a ser influenciado por ele, então ele tem uma oportunidade de melhoria, assim como também aquele espírito que já está com um nível, já tem uma certa tranquilidade, já tem um grau evolutivo, possa ser provado. Porque também, meus amigos, é uma prova muito grande você conviver em casa com um espírito muito diferente, que não tem os mesmos valores morais que você, que é aquele espírito que você não tem facilidade de relacionamento, e você tem que exercitar com isso com muita frequência o perdão, você tem que exercitar a indulgência. Então, assim, são provas que nós precisamos passar para poder também burilar o nosso sentimento e a nossa evolução. Lembrando que esse nosso planeta, né, não estamos todos, embora o planeta seja um planeta que nós espíritos atribuímos, planeta de provas e expiações, o que quer dizer que a maioria dos espíritos possui esse grau evolutivo de provas e expiações, não quer dizer que todos os espíritos estejam no mesmo grau evolutivo, muito pelo contrário. Então aqui, habitando junto conosco, nós temos espíritos de diversos graus evolutivos, espíritos menos evoluídos, espíritos iguais
a gente e espíritos superiores. Então, nessa miscelânea de graus evolutivos é que a gente vai se fortalecendo, que a gente vai trocando experiências para poder construir a nossa evolução. Tá bom, gente? Então, acho que é importante também atentar e entender por que há, numa convivência familiar, espíritos tão diferentes, que nos desafiam com muita frequência, né? Muitas vezes desafiam mesmo com muita frequência, tá? No item 20, o Evangelho nos traz o seguinte, diz assim: as doutrinas não reencarnacionistas, e nós conhecemos várias delas, anula a pré-existência das almas e, consequentemente, seus vínculos. Ora, então veja bem, algumas doutrinas, e a maioria delas, entendeu, não concebe a pré-existência da alma. Ora, se não existia a pré-existência da alma, não existia vínculo anterior. Significa dizer que os espíritos passam a se conhecer a partir do momento do nascimento deles. Então, nasceu o corpo, o espírito nasce junto com o corpo e começa a conviver com eles. E que os sentimentos que eles desenvolvem são sentimentos apenas inerentes a essa fase da vida espiritual. Quer dizer, nós vamos ficar mais próximos ou mais afastados um do outro, vamos desenvolver o sentimento mais ou menos afins um com o outro, somente em uma passagem, nos anos que fomos afeitos a estar com essa experiência juntos. E aí, com o desencarne, o que pode acontecer? Algumas religiões, a maioria delas, dizem que nós podemos seguir dois caminhos. Um caminho que é hospedar-se na mansão da felicidade, ou então ir para a mansão dos infernos, né? Então, ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno. Essas são as doutrinas religiosas não reencarnacionistas. Ora, se o espírito, se a pessoa que nós conhecemos tiver uma conduta compatível com o caminho do céu, e eu também, me colocando junto com ele, nós passaremos a ter uma vida em comum. Mas se alguém da nossa família não tiver esse comportamento, vai para o outro caminho. Então significa dizer que ao ir para esse outro caminho, o que acontece com os laços de família após o desencarne com esse tipo de irmão? O que acontece é que ele vai se afastar, e tem um detalhe, eternamente, porque ele vai ficar no céu eternamente, ou ele fica no inferno. Então, isso faz com que... O que acontece com os laços de família? Nós encarnamos aqui no laço de família 5, 6, 7 pessoas. É bem provável que nem todo mundo tenha a mesma conduta. E nem todo mundo vai conseguir, pelas próprias regras das religiões não reencarnacionistas, seguir adiante para o céu, ou todo mundo só para o inferno. Vão dividir. Então, o que aconteceu com os laços de família com isso? Acontece que os laços de família com isso, eles se desfazem com essa separação natural, com os rumos, né, que cada um segue após a morte. Isso vai contra o que o Espiritismo prega. O Espiritismo entende que nós temos os nossos laços fortalecidos, né? Ele diz assim: quanto ao futuro das relações, nas doutrinas que decorrem da não encarnação, os laços construídos na vida material são determinados por uma única existência, como eu acabei de falar. Então, não tem como você recuperar uma vida, um laço daquele caminho que foi no além-túmulo para o céu ou para o inferno. Você não tem mais como reencontrar, tá? Com a reencarnação, aí é diferente, o progresso é promovido pela família, porque todos se juntam novamente. Há uma garantia de que nós nos reencontraremos. Essa é a grande vantagem. Por quê? Porque não existe céu e inferno. Porque nós acreditamos que as tribulações que nós passamos, as dores que nós sofremos são oportunidade de melhoria. Então, nós sempre vamos ter oportunidade e vamos voltar para o mundo espiritual, sempre para nos encontrarmos com os nossos afins, até termos uma nova oportunidade. É assim que funciona. Com a reencarnação, gente, há uma perpétua solidariedade entre os espíritos afins.
Quer seja ele estando encarnado ou não estando encarnado. Os espíritos são vinculados, os espíritos se amam, os espíritos se ajudam. Esse amor que é desenvolvido, cada vez mais que você vai evoluindo, que você vai crescendo junto, vai se fortalecendo. Esses laços vão se estreitando. Então, acho que isso que é a grande mensagem que a gente pode comparar. Não é? Então, diante do que temos posto pelas doutrinas, a gente consegue perceber que há 4 alternativas. Vamos compreender essas 4 alternativas do ponto de vista da família. Né? Como é que as religiões tratam esses vínculos de família após o desencarne, após a morte? Existem o grupo, eu vou chamar assim, esse seria a primeira alternativa, o grupo dos materialistas. Os materialistas, eles entendem que o que ocorre após a morte? Nada, porque eles acreditam somente que a vida da gente, o sentido está ligado na matéria, que após a matéria não há nada que sobreviva ao corpo. Então, não tem laço de família. O laço de família está limitado apenas à vida corpórea. Né? Existe uma segunda linha, hoje menos comum, que são os panteístas. Os panteístas defendem que quando há a morte, o espírito ele volta para um todo universal. Então, assim, o espírito ele não guarda a sua individualidade. Ora, se ele não guarda a sua individualidade e volta para um todo universal, então significa dizer que não há laço de família, porque não tem vínculos individualizados constituídos. Você passa a ser parte de um todo. Não tem uma família universal. Né? Tem o terceiro grupo. Né? O terceiro grupo são os grupos das religiões não reencarnacionistas, que falamos agora há pouco. Então é aquele grupo que diz, não existia nenhum vínculo antes, tá? Porque a alma não é pré-existente, ela passa a ser criada no momento do nascimento do corpo e há um vínculo a partir da vida corpórea. Então, assim, quando tem a vida corpórea, tem uma alma ali naquele corpo e os vínculos se estabelecem a partir daí. Se estabelecendo a partir daí, quando há o desenlace, quando há a morte, o que ocorre com esse núcleo familiar? Naturalmente ele vai se fragmentar, porque ele vai se dividir. Porque uns vão para um caminho, que pode ser o caminho, eles chamam o caminho do céu, ou o caminho do inferno. Mas o fato é que há uma separação, há um enfraquecimento do laço familiar. E o quarto grupo, que é o grupo que acredita na reencarnação como forma de justiça divina, que é o instrumento criado pelo nosso Pai, para que possamos crescer juntos, possamos evoluir juntos, possamos construir o nosso progresso nos amparando, nos unindo, nos ajudando nas nossas tribulações. Então, através de múltiplas encarnações, nós vamos nos fortalecendo. E quanto mais fortalecido nós ficamos, mais unidos nossos vínculos são. Então, isto é que o Espiritismo trata como a verdadeira família. Isso, gente, é a verdadeira família que o Espiritismo entende. Né? Como para ilustrar isso bem, essa questão da verdadeira família, então eu poderia até trazer, quer dizer, poderia não, trago a vocês a questão 775 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta à espiritualidade, faz a seguinte pergunta, diz assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, qual a consequência disso? Aí a espiritualidade responde a Kardec, diz assim: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência do egoísmo. Como que entendemos recrudescência? O que significa essa palavra recrudescer? Recrudescer é voltar com mais força. Né? Então é muito fácil compreender, fazendo um paralelo com o que estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo um momento na humanidade muito delicado, na qual
um vírus, né, chamado coronavírus, recrudesceu. E ao recrudescer, voltou com mais força do que tinha, né? Então, essa palavra utilizada por Kardec mostra que se os laços de família forem afrouxados, há um fortalecimento do egoísmo. E nós sabemos que o egoísmo é a base de todo o mal provocado pela humanidade. No contraponto, o fortalecimento, nos unirmos, crescermos juntos, nos ajudarmos, nos ampararmos, vai no contraponto disso, porque diz que o fortalecimento da família é o fortalecimento do amor. Porque o que combate o egoísmo é o amor, é a caridade, que é a maior expressão deixada por nosso Mestre Jesus. Ora, meus amigos, então não há dúvida do que somente através da reencarnação, somente através de inúmeras experiências nos burilando, nos perdoando, nos auxiliando, é o caminho que a espiritualidade maior deixou para que possamos evoluir. Então, cada vez que eu me preocupo com o outro, cada vez que eu busco no outro uma forma de me amparar ou de ser amparado, eu estou fortalecendo esses vínculos. E que muitas vezes nós estamos preocupados somente com nossas famílias. Agora mesmo o momento clama por uma mudança de comportamento. Não adianta ir no supermercado, aquele que tem mais condições, e abastar a sua geladeira pensando na sua família. O Espiritismo nos mostra que a nossa família é muito além da nossa família consanguínea. Nós temos a responsabilidade. Nós espíritas temos a missão de levar essa solidariedade, de levar a caridade, de compreender o real sentido dessa família, de transcender de uma família consanguínea. Nós precisamos compreender e viver a realidade, a necessidade dita por nosso Jesus Cristo, para nos mostrar que temos que tratar os outros como verdadeiros irmãos. Não temos limites, não temos fronteiras geográficas. Todos somos irmãos. Mas além do que isso, temos que compreender que quanto mais eu me aproximar, quanto mais eu me familiarizar, mais forte eu vou ficar. Porque assim como eu estou cuidando de alguém, mais um cuidará de mim. E assim a humanidade caminhará para a evolução e logo, logo sairemos desse planeta de transição para um mundo muito melhor, um mundo de regeneração, onde todos, de mão dadas, poderemos construir menos dores e mais alegrias para nós e para toda a nossa família. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Era essa a mensagem que nós tínhamos para trazer hoje. Espero que tenha contribuído com as reflexões a respeito do tema. E vou pedir, para encerrar, que todos nos mantenhamos em prece, agradecendo mais uma vez ao Mestre Jesus pelos ensinamentos nos deixados através do nosso Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, e acima de tudo, pedir a Ele que nos ajude imensamente para que saibamos combater os nossos egoísmos, para que saibamos lidar com nossas imperfeições, melhorando não só os nossos sentimentos, mas procurando ajudar, contribuir e melhorar a vida de cada um dos nossos irmãos, fazendo com que sejamos membros e possamos nos sentir membros dessa grande família universal. Obrigado, meus amigos. Tenham todos uma boa noite e fiquem em paz.